O tema do vídeo de hoje é redes sociais sem alma, o mundo perfeito criado pelos influenciadores que não existe. E aqui eu vou abrir um pequeno espaço, inserindo uma imagem no meio da tela, que é um trechinho de um texto muito interessante do Fernando Pessoa, que é uma reflexão sobre o ego e sobre como o ego pode transformar as pessoas em pessoas extremamente chatas, entediantes e insuportáveis. Então olha bem, presta atenção no texto, porque ele vai ser a base da nossa reflexão de hoje. E aí, pegou a visão da frase? Então bora lá. Como tem criador de conteúdo, influenciador chato na internet, né? Para mim, a grande maioria deles é um bando de malas sem alça e suas redes sociais e seu conteúdo são apenas uma projeção do seu ego, onde tudo que você encontra ali, você vai lá, entra na rede social do cara, e aí você entra ali e tudo que tem lá é sobre ele, né? A única coisa que você vê lá é a cara do cara e tudo que tem lá é sobre ele. Tudo é sobre ele, o tempo inteiro. O que ele faz, o que ele come, o que ele gosta, como é que ele vive. Nunca é algo visando a evolução e o bem-estar coletivo, né? O compartilhar algo sem ter um interesse em cima daquilo, sem ter um interesse em vender a sua própria imagem, seja para vender algum produto, né, no final do vídeo, ou seja para vender uma ideia, né? Ou seja para vender uma filosofia que no final das contas é uma estratégia para que o cara ganhe notoriedade, se torne uma autoridade, né? Alguém que seja referência em alguma coisa. Então a pessoa, o influenciador, ele está sempre lá tentando aparecer. Ele está tentando sempre fazer alguma graça para poder viralizar, para conseguir curtidas, compartilhamentos, né? Engajamento. E é sempre algo que é muito forçado, dá para perceber que não é algo que vem de dentro da pessoa, sabe? Nunca é algo que está vindo de dentro da pessoa, nunca é algo que você sente e percebe como uma verdade, né? Como algo desprovido de interesse, né? Como algo que só quer comunicar algo bom com alguém, compartilhar algo sem nenhum interesse, sem nenhuma intenção de uma venda por trás, seja ela qual for. É sempre algo que vem atrelado com a venda de alguma coisa, seja uma coisa física, seja um infoproduto, seja uma ideia. Mas é sempre uma venda, no final das contas. É sempre alguém que está tentando chamar atenção, é sempre alguém que está tentando viralizar. Nunca é alguém que está procurando conexões humanas. E isso me incomoda muito. Quando eu digo que isso me incomoda bastante, é porque esse conteúdo construído, né, sobre uma base de ensinamentos de marketing para poder fazer com que você ou sua empresa fique gigante no digital e fature bastante. Esse mundo fabricado, que é algo parecido com um filme, só que feito por amadores, as pessoas ficam assistindo aquilo o dia inteiro e elas começam a acreditar que aquilo é a vida real, que aquela vida existe, quando na verdade aquilo é só uma montagem com os recortes dos melhores momentos de um dia de gravação e ponto, que foi baseado no que aquele influenciador ou aquela marca queria te vender ou te passar como algo que seja necessário na sua vida. Você precisa consumir aquilo de alguma maneira. E essas informações, esse produto, essa embalagem, né, esse produto que vem todo embalado, entra na cabeça das pessoas, as pessoas começam a acreditar naquilo e começam a praticar aquilo na sua vida, como filosofia de vida, né? E aí, esse mundo imaginário onde os semideuses da internet vivem, ele começa a ser transferido para a realidade das pessoas comuns. E é aí que mora o grande perigo, e é aí que está o golpe. E muita gente hoje está vivendo uma vida que não é sua. É uma vida que foi fabricada por influenciadores. Vida essa que, aplicada à realidade,
gera frustrações em 99% dos casos. E gera frustrações porque cada ser humano ele tem uma realidade diferente, uma origem diferente, está num estágio diferente de evolução, né? Seja ela econômica, de educação, espiritual, qualquer uma. Então sempre que eu vejo alguém se posicionando como um semideus na internet, como se fosse o dono da verdade, né? Prometendo uma solução única, grande, coletiva que vai resolver o problema de todo mundo, automaticamente eu já desconfio, porque eu sei que por trás daquilo tem segundas intenções, tem mentira, tem enganação. E seria muito fácil perceber quando alguém está falando algo que é mentira ou algo que é verdade, algo que é para te empurrar uma venda, alguma coisa nesse sentido, ou se está falando algo que vem de dentro realmente para transformar a vida de outras pessoas. Mas como a maioria das pessoas é superficial, assim como tais influenciadores, então elas não percebem e até acham bonito e batem palmas, e é o próprio público, né, que constrói seus influenciadores, né? Eles não se constroem sozinhos. E aí a pessoa vai seguindo essas ideias, a vida dela vai dando errado, né? Vai vendo que aquelas coisas que ela anda escutando e aplicando não funcionam, né? Ou não funcionam com a mesma eficácia do que funciona para o influenciador, e vai se frustrando, vai se achando um merda na vida, né? Porque afinal, bom, todo mundo hoje quer ser influenciador, né? Todo mundo acha que conseguir um monte de seguidores vai trazer dinheiro, independência financeira, tal. É tipo antigamente, todo mundo queria ser, sei lá, ator de novelas. Ficar famoso, né? Ganhar na Mega Sena, são coisas parecidas, né? Mas é um mundo que não existe para a grande maioria das pessoas, né? E a internet ela tá cada vez mais chata porque tá todo mundo tentando vender uma imagem de perfeição, todo mundo querendo ser perfeito, vender algo que não é, algo que não existe, né? Você vai assistir um conteúdo, normalmente quando você está assistindo conteúdo, vai ter alguém lá, no vídeo do Reels, por exemplo, pagando de especialista, de autoridade, né, com o cabelo impecável, com a barba impecável, com a maquiagem impecável, com o texto ali que a pessoa está lendo no teleprompter, não está nem saindo da cabeça dela, então qualquer um na internet parece especialista sem ser, né? Eu poderia estar aqui agora gravando esse vídeo, lendo o teleprompter, colocava aqui na tela, e aí você vai lendo, né? E aí você vai lendo aquilo, né? Lê com confiança, tenta dar uma disfarçada. As pessoas também nem percebem muito, né? É o que um jornalista faz, e as pessoas acham que o que ele está falando ali é algo com uma puta de uma credibilidade, né? Sendo que é algo que o cara tá, tudo que ele está falando, ele está lendo. E eles ainda conseguem errar mesmo lendo, né? A diferença é que aqui no conteúdo você consegue editar, né? Se não tiver ao vivo. No jornal, por exemplo, não. Então aqui você consegue maquiar tudo, cara, né? Você consegue cortar as partes que você errou, enfim, o que mostram que você não domina o assunto no qual você se posiciona como autoridade, né? E talvez até seja em algum nível alguém que tem um bom conhecimento ali, mas não no mesmo nível que está aparecendo no vídeo, né? No vídeo a pessoa sempre vai tentar vender a melhor imagem possível. Então tá todo mundo sempre pagando de autoridade, de eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fulano de tal, tenho todos esses requisitos e tal, essas qualificações, né? Eu sou especialista do não sei o que. E aí tudo perfeito, cenário perfeito, uma câmera foda, né, uma edição foda, um roteiro top que ele tá lendo, né? Novamente, não é nem algo que está vindo de dentro dele, é algo externo, né? Alguém que não fala com o coração. Esse que é o grande problema. É raríssimo ver alguém fazendo conteúdo que fala com o coração. E essa é a coisa mais bonita que o ser humano tem, né? Que a gente tem, é falar com o coração, falar com a alma, né? Conteúdo sem alma. Sempre que aparece um conteúdo com alma, que eu vejo alguém que tem brilho nos olhos, alguém que
tá falando uma coisa que tá vindo de dentro, né? E não só palavras jogadas ao vento ali ou coisas que ela tá lendo, né? Cara, é tão bom, você para no tempo, né? Às vezes o conteúdo pode ter 2 horas que você nem vê passar, né? Agora, quando é um conteúdo parecendo comercial de margarina, um comercial de TV, cara, você olha lá, tem 15 minutos, você automaticamente já dá uma cansada, né? E já bate uma preguiça. Agora, é tão raro, é tão difícil ver alguém interessante, que quando aparece, eu sempre esqueço, cara. Sempre esqueço do tempo, assim. É que nem quando eu encontro alguém massa pra conversar do nada. Às vezes você conhece alguém massa pra conversar do nada, né? E a pessoa começa a bater um papo que é uma puta de uma reflexão de um lugar onde você não imaginava que poderia haver, né? Só uma pessoinha ali que tá passando por você. E aí vocês ficam um tempão conversando, né? Porque bateu, né, a conexão, né? As pessoas pensam parecido e tal. E aqui na internet existe isso também, né? Só que é muito raro. Assim como na vida também, né? Eu acho que a internet ela é uma projeção do que é a vida na real, só que com holofotes muito maiores, né? Então essa falta de espontaneidade, essa necessidade, essa vontade que todo mundo tá querendo de aparecer, se vender, projetar seu ego, né? Ser bem visto por todo mundo. Isso deixa um ambiente muito chato. É um ambiente de gente fútil e superficial. É tão legal e seria tão legal ver alguém desconstruído, total, nu e cru, do jeito que é, sem ficar tentando ser ou parecer alguma coisa, sem ficar tentando parecer bonito na frente da câmera, apenas existindo ali, procurando uma conexão, falando uma bobagem que seja, mas que seja uma bobagem que vem de dentro, né? Esse ambiente onde todo mundo sabe de tudo. Todo mundo é obrigado a saber de tudo o tempo inteiro. É uma outra parada que não reflete em nada a realidade, né? Quem é que sabe de tudo, gente? Quem é que tem resposta pra tudo, solução pra tudo? Doutor sabe tudo. Devia ser assim, cara, o arroba dessa galera. Doutor sabe tudo e o nome na frente. E as pessoas que comentam são os juízes, que estão atentos a qualquer mínimo erro que possa ter ali. Afinal, elas esperam assistir alguém e algo perfeito, porque o que elas estão acostumadas a assistir é uma cena ou um filme perfeito, onde não há erros, né? Onde não há um fio de cabelo sequer fora do lugar. E aí, se a pessoa comete um erro, automaticamente, nesse ambiente, ela é crucificada. Acontece comigo de vez em quando. Eu publico bastante conteúdo, né? Todo santo dia em redes sociais de nichos diferentes. E, por exemplo, no Reels do Instagram eu já publiquei mais de 1000 vídeos, se não me engano. Se não é isso, é quase isso. Cara, em 1000 vídeos você pode procurar, vai ter alguma coisa errada, né? E sempre vai ter alguém procurando um mundo perfeito, descendo pau em você por causa de um erro mínimo que você cometeu. Pode ser uma letra, uma vírgula, né? Qualquer pelo em ovo, assim, já é o suficiente para te crucificarem, né? Inclusive eu tenho como exemplo aqui um vídeo que eu publiquei já há bastante tempo, mas foi um desses casos em que eu estava treinando, estava fazendo remada baixa com 95 quilos, se não me engano. Era uma barrinha para chegar no peso máximo, que era 103 aproximadamente, da máquina. E eu fiz um vídeo levantando esse peso, né, fazendo ali uma série. E teve 100 mil visualizações aproximadamente.
100 mil visualizações e quase 1000 comentários. É muito comentário para um vídeo de 100 mil visualizações. Isso é tipo engajamento nível luva de pedreiro, assim, que é assustador o engajamento dele. E assim, dos 1000 comentários, 980 era descendo a lenha. Descendo a lenha, mano. Porque... tá treinando o ego... porque depois não sabe por que se machuca e não sei o que. Como se eu fosse um iniciante e que estava fazendo aquilo sem planejar, e como se eu treinasse daquela forma todo santo dia, o tempo inteiro, daquele jeito, né? Quando não. Nem sempre você pega muita carga, nem sempre você pega pouca carga, né? Nem sempre você treina com peso médio. Você vai alternando, né? Vai dando estímulos diferentes ao corpo. Mas assim, o que eu ouvi de crítica, e não só crítica, mas eram xingamentos, assim, como se eu fosse o pior ser da face da Terra, né? E é claro que isso, né, o medo de ser xingado, os haters ou ser cancelado, faz com que as pessoas também, os influenciadores, busquem essa perfeição que não existe ou vender essa imagem de perfeição, né? Mas você, a partir do momento que você faz algo baseado no que os outros vão julgar ou pensar, automaticamente, querido, você já perdeu totalmente a sua autenticidade, você já se vendeu para o mercado, né? Já vendeu sua alma, né? Não existe mais você ali naquele jogo, né? Então você tem que ter coragem de ser você, independente do que vão falar. Você vai errar. Se errar, cara, deixa. Todo mundo erra, né? Xingou, falou que você é burro, falou que você é algo... Cara, e daí? Então todo mundo é burro, porque todo mundo erra, né? Então, eu já parei de seguir um monte de gente que se tornou, já era grande influenciador por causa da pessoa se posicionar como um semideus, achar que ela agora eu fiquei famoso, agora eu sou outro naipe, eu sou outro nível, né? Tô aqui agora, porra, né? Não posso mais andar com essa gentinha, tipo assim, não posso, eu preciso me posicionar como alguém superior, né? Cara, eu parei de seguir, tô sempre parando de seguir essa galera que muda, sabe? Tem uns que se mantém, né? Mas é um ou outro que mantém a essência, né? E, acho muito mais interessante seguir perfis pequenos, canais pequenos, sabe? Que estão começando e que, lógico, que mantém sua essência, né? E não essa galera que já se posiciona como autoridade, que já chega cheio de investimento, já querendo ser o dono do rei da cocada preta e tal. E, cara, o mais bacana da internet é essa coisa autêntica e espontânea do conteúdo que aparece, que brota ali, sai ali do povo, né? De uma pessoa que tava ali sem pretensão nenhuma, alguém tava filmando e saiu uma coisa super natural, nada forçada, né? Totalmente diferente do que estão toda hora empurrando goela abaixo da gente, né? Por isso que viraliza tão forte, né? Quando acontece isso, porque a maioria do que a gente assiste, cara, é um filminho, filminho chato, todo cheio de produção, né? Com as falas todas calculadas, né? O cara tá, além de estar lendo, até a respiração é calculada, as pausas na fala são calculadas, é bizarro. Bota lá no chat GPT pra você ver. Me dá um roteiro assim assado, né? Preciso ser convincente, preciso passar que eu sou autoridade, né? A sensação de que eu sou autoridade em tal coisa, tal. Preciso passar emoção tal, né? Uma emoção de tristeza, de felicidade e tal. Ele vai falar, aqui você dá uma pausa, aqui se der você tenta dar uma emocionada, uma chorada, tal. E aí as pessoas vão lá, baseado nisso, né? De maneira totalmente mecânica, tediosa, né? Forçada pra caramba, tipo aquele ator que é um péssimo ator, sabe? Que você vê que ele tá dando aquela forçada legal. É isso que vira, né? Mas, pra gente superficial, pra gente que gosta, né, de viver na superfície da vida, é o suficiente, né? Se esse é o público que o cara quer atingir, mas não sou eu. Olha, juro, só falta botar uma melancia na cabeça, cara.
Vou começar a fazer isso depois, como crítica. Vou começar a fazer isso, vou começar a gravar com uma melancia na cabeça, alguma coisa assim, porque hoje tá assim, né? Se você quiser aparecer, quiser ter alcance, viralizar e não sei o que você tem que botar uma melancia na cabeça, fazer alguma coisa, dar 3 cambalhotas pra trás. Cara, alguma coisa muito escrota você tem que fazer, porque também tem tanta gente competindo pela atenção de todo mundo o tempo inteiro e sempre um tá tentando ser mais criativo / forçado que o outro, né, para ver quem aparece mais, para quem consegue obter mais retenção e atenção das pessoas, que até o algoritmo já tá viciado. Eu percebi isso de uma maneira muito notável, né, conforme o tempo foi passando, assim. Quando você bota uma coisa normal, putz, o alcance, às vezes ele é ridículo, chega a ser ridículo, mesmo você tendo uma rede grande, tá? E quando você publica alguma coisa imbecil ou alguma coisa, como eu falei, bota uma melancia na cabeça, dá 5 mortais pra trás, 3 cambalhota, planta bananeira, tal, faz uma coisa imbecil, né, tipo pular de um precipício, sei lá, as pessoas estão fazendo de tudo, né? E quando as pessoas estão acostumadas com ficar assistindo essas coisas absurdas, impactantes, né, tipo dar 50 cambalhotas, essas coisas assim pra aparecer, quando aparece alguém com conteúdo normal, falando alguma coisa que é real, né? Que não é um devaneio, uma fantasia, a maioria das pessoas olha e fala assim, normal, não gostei não. Agora há pouco eu vi um cara dar 900 cambalhotas em 10 segundos, então o que você tem para me mostrar? É como se fosse um circo, virou um circo, né? A internet. Virou um circo, onde cada macaco tá tentando chamar a atenção um mais que o outro ali. E isso aqui que eu tô falando não é só de conteúdo idiota, que não tem proveito nenhum. Cara, isso tá em todos os nichos. Por exemplo, um dos nichos que eu trabalho é alimentação saudável, vida saudável, estilo de vida saudável, né? Atividade física, tudo que compõe esse universo. Dentro desse universo tem... Eu sou muito ligado à medicina integrativa, naturopatia, essas coisas, né? E nesse nicho tem caras que fazem um trabalho muito bom, inclusive, né? E que tem bastante conhecimento e tal, tem um conteúdo super bom, educativo também. Mas mesmo dentro desse nicho, que é um nicho mais sério, de saúde e tal, é um negócio tão engessado e repetitivo, né? Eu, por exemplo, tô cansado, eu não consigo assistir, por exemplo, mais nenhum deles, né? Porque é sempre repetido, é sempre o mesmo conteúdo, né? Todo vídeo deles é falando sobre os mesmos assuntos, sempre, com a mesma linguagem, com a mesma cara, né? Com a mesma entonação, com a mesma postura arrogante de eu sou autoridade nisso, eu sou médico fulano de tal, eu sou nutricionista fulano de tal, eu sou personal tal, foda pra caralho. É sempre assim, os caras não saem desse lugar de deuses, né, e vão pro, eu sou humano. Nunca é assim. E os temas são sempre, como eu falei, repetitivos, né? As palavras são as mesmas, só muda o dia que gravou o vídeo, mas é sempre um alimento que vai controlar o açúcar no seu sangue. 5 alimentos que ajudam no controle da sua hipertensão, né? Os 10 benefícios da laranja. Não coma esse alimento se não quiser morrer antes dos 60 anos. Tipo assim, é sempre assim, cara. Não tem uma parada da vida real mesmo, assim, sabe? É sempre o hype, é sempre o que todo mundo tá falando, é sempre uma cópia do que o outro fulano falou, que já tem mais autoridade, alguém que já está com milhões e milhões de seguidores há mais tempo, e aí as pessoas tiram referência desses caras, né, e vão tentando copiar aquilo, porque, cara, é um dos princípios que a gente aprende estudando marketing digital. E olha aí, na nossa formação já está o erro também, né. Cara, olha o que está rolando no mercado, né, que a galera tá falando, vê o que tá dando certo, pega tudo que tá dando certo e copia. Ridículo. Pra mim, isso é ridículo.
né? Eu nunca fui por essa filosofia. Eu gosto da criatividade, espírito da criatividade. Então, quando eu vejo conteúdo que é cópia, e saiba agora, se você não sabe, 90% do que você assiste na internet é cópia. Tem muita coisa que a galera pega da gringa, que tá dando certo lá nos Estados Unidos, por exemplo, e aí os influencers brasileiros têm como referência, porque tá pegando lá, vai pegar aqui daqui um tempo mais pra frente. E aí começa a aplicar aquilo. Tipo Flow, por exemplo. Flow é uma cópia de um podcast americano foda, né? Que é o Joe Rogan. E, pô, os caras já falaram isso, né? Inspiração dos caras e tal, né? Mas, enfim, 90% é cópia, né? Por isso que é tão chato. Vai chegar uma hora que as pessoas vão ficar cansadas, né? Eu sempre fui cansado para esse tipo de coisa, de conteúdo. Mas vai chegar uma hora que, mesmo as pessoas que demoram mais a perceber, a massa, né? Que, enfim, a massa, vocês sabem, a massa ela é mal educada, ela tá acostumada com coisa básica, com coisa ruim, né? A galera não pensa muito, né? Não tem um senso crítico, não tem muito critério para as coisas. Mas até a massa chega uma hora que as coisas cansam, ficam batidas, né? Cansa da cara do cara. Quem aí nunca cansou da cara de um influencer? Cara, pode ser eu, deve ter uma galera que cansou de mim, né? Tem gente que já falou isso pra mim. Vou parar de seguir, cansei de você. E olha que eu nem apareço sempre, né? Eu já apareci mais no começo. Eu tenho fases, né? Quando tem que aparecer para alguma coisa eu apareço, mas quando não também posso ficar um tempo sem aparecer. Eu não tenho essa necessidade. Gosto muito de fazer o conteúdo ali de acordo com o que eu estou sentindo naquele momento, né? Qual que é a necessidade que eu estou sentindo que as pessoas precisam ser informadas, saber qual que é a melhor maneira, mais educativa que eu posso criar aquela mensagem para poder passar para as pessoas, aquele conteúdo, né? Então, justamente por isso, eu não apareço sempre, porque cansa. Toda hora eu lá no seu feed lá, todo dia eu vou aparecer lá, falando alguma coisa, tentando ser interessante para você de alguma maneira. Tentando ser legal, querendo ser legal, que você me ache legal, que você goste de mim, né? Que coisa chata, cara, né? Pra que isso, né? Então eu prefiro criar conteúdo à maneira em que eu gosto de também assistir, né? Eu não quero entrar, por mais que eu goste da pessoa, né? Eu não quero todo santo dia entrar lá no canal da pessoa, no perfil, e tudo é sobre ela, cara, o tempo inteiro. É sempre ela que tá falando, né? É sempre a cara dela, né? Tudo é ela, tudo é sobre ela, o que ela comeu naquele dia, se ela bebeu água, se não bebeu, se foi no banheiro, se não foi, se treinou, se não treinou, né? Ninguém merece, né? O que ela tá sentindo, o que ela tá pensando. Pelo amor de Deus, né? Não tem mais repertório, né? Não tem mais nada interessante para trazer, não tem nada para falar além do teu ego, né? Além da projeção do teu ego que você projetou nas suas redes sociais, que são apenas uma projeção do teu ego, é isso que elas são, né? Eu entro lá, só vejo você. E sequer vejo você, na verdade nem isso, porque o que tem lá sobre você é uma construção de um produto que se vende como perfeito sem ser. Não é nem você, aquilo é uma montagem do que você gostaria de ser ou de vender para as pessoas e que elas acreditassem naquilo. Na verdade, de você ali não tem nada, só a cara. Porque o seu coração, a sua alma, o seu espontâneo, eu não vejo. É um conteúdo sem alma. É um conteúdo sem consistência. É um conteúdo fabricado. É um conteúdo frio. É um conteúdo que não comunica com o coração. É um conteúdo que não cria conexão humana. É um conteúdo de um palhaço tentando chamar a atenção de todo mundo, tentando fazer todo mundo rir, tentando ser interessante, tentando ser benquisto, tentando ser legal. Ponto. Por mais técnico que você pareça, você não é nada além disso. E uma hora as pessoas vão se cansar de você. Aí depois o influenciador entra em depressão e não sabe por quê.
né? Some um tempo, tem uns que somem um tempo, depois aparecem de novo, né? Pô, tava tudo dando certo e tal, né? Mas era uma vida vazia, uma vida superficial, uma vida sem conteúdo, apesar de parecer que todo dia tinha conteúdo para passar, mas não, era uma vida sem conteúdo. O coração do cara tava seco, e aí ele não aguentou fazer aquilo, vender, aparecer como se estivesse tudo bem, entrou em colapso, entrou em depressão, teve que parar para buscar autoconhecimento, né? E conseguir voltar, né? E sabe o que é o foda? Não é só o cara que vende a imagem de que é perfeito que entra em depressão. É o cara que assiste entrando em depressão por ter acreditado naquilo, tentando ser parecido e perceber que naquela realidade, na realidade que ele vivia, que é bem diferente do influenciador, as coisas não funcionam daquela maneira, não funcionam naquele tempo, naquele time, né? A vida tem um tempo próprio, né? É a vida que dita quando as coisas vão acontecer. Você não sabe, na verdade. Então não é como o influenciador falou para você que era. E aí você acredita naquilo, se frustra, entra em depressão ou passa a viver uma vida mais infeliz ou menos feliz, porque o ideal que você tem de felicidade é o que foi construído dentro da sua cabeça por outras pessoas que nunca te viram, nem te conhecem, nem conhecem a tua história. Então, antes de acreditar em alguém, cara, primeira coisa que você tem que saber, a minha vida ela acontece no meu tempo, da maneira que é saudável para mim, né? Da maneira que eu preciso, uma maneira que não vá me acelerar, me levar para um mundo de ilusão, né? E que vai fazer eu me perder. Mas a minha vida ela acontece no meu tempo. A vida tem o tempo próprio e perfeito dela, né? Primeira coisa é isso. E eu não preciso e não sou igual, não quero ser igual a ninguém, né? Pode até ter alguém como referência de alguma coisa, isso é legal, se é uma pessoa que tem coisas boas, né, a oferecer, mas não tentando ser igual, copiar aquilo para a sua vida, porque cada um tem sua história, você precisa construir a sua história independente, né, do que alguém falou que tem que ser, definido daquela maneira, né, e que é daquela maneira para todo mundo. Não é, cara, o seu caminho, ele é totalmente diferente do meu caminho, do caminho do fulano de tal, né? Então tem responsabilidade e consciência disso para que você não se torne uma pessoa com uma saúde mental piorada por causa das referências e dos decretos que você escutou, dos ensinamentos de influenciadores que botam uma regra geral para 1 milhão de pessoas, né? Achando que aquilo ali é o que vai funcionar para 1 milhão de pessoas. Então a sua primeira conexão é com você. Está bem conectado com você? Se conecta bem com você para que você não se perca, né, pela influência dos outros, de outras mentes em você, na sua cabeça. Mas é isso, galera. Por hoje é isso. É o que eu queria comunicar aqui, é o que o coração pediu para falar. Sejam bem-vindos ao canal. Tenham um excelente dia, um excelente final de semana ou uma excelente semana.